internet, Gabriel Sapp aqui. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2021 e é um dia muito especial. Hoje faz um ano que a gente está morando aqui em Portugal. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu estou chegando aqui no trabalho e esse é um dos assuntos que a gente vai tratar. E ao longo do dia eu vou contando para vocês os altos e baixos, os perrengues, as conquistas, tudo que aconteceu nesse primeiro ano morando aqui em Portugal. Então, nós chegamos aqui em fevereiro e o mês foi muito bom. Rapidinho a gente já encontrou o apartamento, no final do mês estávamos com o contrato assinado e já nos mudamos no começo de março. E nós demos muita sorte porque deu tempo certinho de mudar para o apartamento novo, comprar tudo que a gente precisava de básico, panela, móveis para viver, e aí começou o nosso isolamento voluntário. E foi isso, basicamente março foi o mês em que nada aconteceu. Nós basicamente ficamos em casa, esperando o tempo passar, ainda com aquela esperança que eu acho que todo mundo teve, de que a pandemia ia se resolver em 15 dias, talvez um mês, e que não ficaria tão séria quanto realmente ficou. E por falar em pandemia, isso mudou tanto a nossa vida que eu tô sozinho aqui no estúdio, não tem ninguém por perto, e só agora eu percebi que dava para tirar a máscara. Em abril, acho que nós tivemos o maior número de casos do primeiro semestre de Covid-19 aqui em Portugal. E a nossa vida basicamente continuou sendo ficar o dia inteiro em casa, sair só para ir para o supermercado e outras coisas básicas e de vez em quando passear de bicicleta, já que a gente mora numa cidade pequena e conseguia fazer isso sem passar perto de ninguém, mantendo o isolamento. E quem salvou a nossa saúde mental na pandemia foi o Pipo, o gato que nós acolhemos como lar temporário. Ele foi adotado por uma família na Alemanha, mas não conseguiu ir para casa nova por causa da pandemia também. Em maio as coisas começaram a melhorar. Primeiro porque foi quando a Manila chegou. E segundo porque o número de casos de Covid aqui em Portugal começou a cair muito e foi quando começou o plano de desconfinamento do governo. A cada semana as liberdades iam aumentando, novos estabelecimentos voltavam a funcionar e a vida começou a caminhar aparentemente para mais próximo da realidade. E justamente porque as lojas voltaram a abrir e nós voltamos a ter permissão para sair de casa com um pouco mais de tranquilidade, nós finalmente conseguimos terminar de montar a casa. O apartamento começou a ficar mais com a nossa cara e, no geral, a vida começou a parecer mais otimista e mais normal. E junho também provavelmente foi o mês mais quente do ano, talvez o mês mais quente da minha vida. Mesmo vindo de Belém do Pará, nada tinha me preparado para o calor que a gente sentiu aqui. Foi bem ruim, foi pesado mesmo. E também foi provavelmente o mês em que a gente teve mais sensação de normalidade, sabe? Tinha muita gente na rua o tempo todo, as praias de Matosinhos sempre cheias. A vida realmente parecia estar caminhando para algo próximo do normal. Mas como a gente viu depois, não era bem isso e mais pra frente a gente pagou o preço por causa dessa liberdade toda. Julho foi um mês que começou bem ruim, porque o Pipo foi embora, né? Finalmente ele conseguiu ir para a Alemanha, mas ao mesmo tempo foi talvez um dos melhores meses do ano, porque meus pais vieram nos visitar, passaram quase um mês aqui com a gente viajou por todo o país, foi bem bacana. E só em agosto foi quando eu fiz o meu primeiro ensaio de turismo, que era para ser uma das minhas principais atividades aqui em Portugal, mas obviamente, né, com Covid, com pandemia, acabou o turismo. E eu levei 6 meses para fazer o meu primeiro trabalho nessa área. Em agosto foi quando eu fiz também o meu primeiro e único casamento de 2020. Outra área da fotografia que eu vim para cá também para exercer, né, casamento e turismo seriam as minhas atividades principais, mas por causa da pandemia foi como foi. Desde junho ou julho eu já estava procurando emprego, mandando currículo, né, procurando emprego em várias áreas. E em setembro eu finalmente consegui um. Eu fui chamado para ser fotógrafo e videógrafo de uma clínica odontológica que tem unidades em vários países, entre eles em Portugal, aqui no Porto. Eu até fiz um vídeo sobre isso, mas acabei apagando porque eu fiquei menos de 2 meses nessa clínica. Por causa da pandemia, né, por causa da segunda onda que começou a apertar o bolso de todo mundo, eu precisei ser dispensado. Outubro foi um mês muito bom, eu estava empregado, gostava muito do meu trabalho. E para deixar tudo ainda melhor, a amêndoa chegou. E aí, no comecinho de novembro, como eu falei antes, fui demitido. O que salvou nossa pele foi que no mesmo mês, eu acho que na semana seguinte, a Tainá conseguiu um emprego. Ela começou a trabalhar no escritório de arquitetura, também deu sorte e começou a trabalhar na área dela. Ainda em novembro, no final do mês, a minha mãe veio visitar a gente de novo, então a minha vida foi basicamente resumida a mandar currículo e levar minha mãe para passear. E eu chegava a mandar, em média, 20 a 30 currículos por dia, e já teve dia que eu mandei mais de 50.
Dezembro foi basicamente a mesma coisa, currículo, 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 sem resposta. Quando eu recebi as respostas eram negativas, não tinha ninguém contratando. Foi um mês bem complicado, assim. Quem estava segurando a onda era a Tainá, que estava trabalhando, e eu tentava fazer a minha parte, mandando currículo, correndo atrás para ver se eu conseguia começar a trabalhar o mais rápido possível. Entre o final de dezembro e o começo de janeiro, finalmente a vacinação começou aqui em Portugal, mas ao mesmo tempo, provavelmente por causa dos encontros de fim de ano, a quantidade diária de casos novos de Covid-19 aqui começou a disparar. E as nossas preocupações também, porque já era janeiro, eu já estava desempregado desde novembro e ainda não tinha conseguido nada. E para completar, também por causa do Covid, a Tainá perdeu o emprego. Pelo menos dessa vez, na mesma semana, eu consegui um trabalho novo. Você se importa de continuar esse papo ali enquanto eu almoço no carro? Eu costumo comer aqui porque dá pra ficar sem máscara, sem ninguém perto e sem pegar o frio que tá fazendo lá fora. Então a gente tava falando de trabalho, né? Pois é, eu tô trabalhando, consegui um emprego na minha área. Eu sou fotógrafo e videógrafo de uma fábrica de máquinas de café expresso aqui no Porto, pertinho de casa. E depois desse tempo todo correndo atrás, mandando provavelmente centenas de currículos, eu dei muita sorte, porque o trabalho é muito bacana, as pessoas com quem eu trabalho são muito bacanas e eu espero ficar aqui ainda por muito tempo. E eu não sei se eu estou preparando uma armadilha psicológica para mim mesmo, mas eu estou ficando cada vez mais otimista com 2021. Janeiro foi um mês bem preocupante, logo no começo de fevereiro a minha esposa perdeu o trabalho, mas eu consegui um para mim, o que já permite que a gente respire um pouco. E apesar de eu estar aqui ocupado de segunda a sexta, das 9 às 6, eu estou fazendo vários trabalhos próprios, vários freelas, e eu acho que fevereiro de 2021 já é o mês mais produtivo desde que eu cheguei aqui em Portugal. Então acho que é bem difícil não ficar com pensamento positivo, né, diante de todas essas coisas bacanas que estão acontecendo. Hora da sobremesa. Banana, pasta de amendoim e nozes. E voltando a falar do meu trabalho, a forma como eu consegui esse emprego foi muito bacana, muito interessante. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas vou esperar um pouco. No emprego anterior, eu também fiz um vídeo, mostrei meu dia a dia, mostrei o que eu fazia e, sei lá, menos de uma semana depois eu fui demitido. Então dessa vez eu vou tentar ser um pouco mais ajuizado, vou esperar aí uns 2 ou 3 meses antes de fazer para vocês um vídeo aqui sobre o meu novo trabalho em Portugal. E eu posso aproveitar para falar sobre novas táticas que eu comecei a usar para conseguir mais trabalho aqui. Tá tudo muito no início, mas está funcionando aparentemente e vamos ver o que acontece mais para frente. Então esse foi um resumo do nosso primeiro ano morando em Portugal. Se vocês quiserem saber melhor como a gente veio parar aqui, eu vou deixar aqui em cima, eu não lembro de qual lado é, mas eu vou deixar aqui em cima o card para vocês clicarem e verem uma playlist com vários vídeos contando todo o nosso processo de imigração, desde o planejamento no Brasil até chegar em Portugal, pegar a nossa autorização de residência, converter a habilitação brasileira na portuguesa e muito mais. Agora eu tenho que voltar ao trabalho, mas mais tarde, lá em casa, a gente termina esse papo. Eu vou dizer para vocês se valeu a pena ou não vir para cá. De volta em casa, a máquina de lavar louça está funcionando, então se vocês estiverem ouvindo barulho, desculpa aí, mas vai ter que ser assim mesmo. Então, depois de toda essa retrospectiva aí do nosso primeiro ano em Portugal, resta dizer se eu acho que valeu a pena e se eu faria de novo. E sim, sem dúvida valeu a pena. Se eu pudesse voltar no tempo, faria de novo, mas talvez não do mesmo jeito. Eu vou deixar aqui um card para um vídeo onde eu falo de alguns erros que eu cometi durante o nosso processo de imigração e lá eu falo de algumas coisas que eu faria diferente. Mas a mudança em si valeu a pena, era um sonho de muito tempo morar fora do Brasil e mesmo que aos trancos e barrancos, né, por causa da pandemia, poder ter realizado esse sonho, ainda mais do lado da Tainá, é uma coisa assim que eu não tenho palavras para descrever. Ainda hoje, depois de um ano, quase todos os dias, eu tenho aquele sentimento de pariu, bicho, eu moro aqui. E eu sinceramente não sei se esse sentimento vai passar assim tão cedo. Eu inclusive coloquei um box de perguntas, né, no Instagram para as pessoas sugerirem temas para eu abordar nesse vídeo. E uma das sugestões foi para eu falar sobre choques culturais e adaptação ao novo país. A minha necessidade de adaptação para morar aqui em Portugal foi praticamente zero, assim.
A sensação que eu tinha é de que no Brasil, todos os dias, eu tinha que me adaptar a morar em um lugar que não era para mim. Aqui eu me sinto em casa, tô muito feliz, apesar de tudo. Tenho muita sorte de ter conseguido imigrar antes dessa pandemia começar e muita sorte de ter passado por ela aqui em Portugal. No Brasil, com certeza, teria sido muito pior. Ia ter a vantagem de estar perto da família e tudo mais, mas a nossa segurança em si, eu acho que estava muito mais garantida aqui. Eu estou muito ansioso para ver o que a gente vai viver em 2021. O ano começou muito bem, então as minhas expectativas, infelizmente, estão cada vez mais altas. E é isso, começa agora a segunda temporada do Gabriel Sapo em Portugal. E por falar em segunda temporada, mês que vem, esse canal aqui completa um ano. E nós completamos um ano morando aqui nesse apartamento. Então eu estou pensando em fazer um tour do apartamento finalmente quando a gente completar um ano aqui, né, para marcar essa data. E vou continuar trazendo aqui para vocês no YouTube muito conteúdo sobre fotografia e sobre vida em Portugal. Na parte da fotografia eu vou continuar tentando criar o máximo possível de conteúdo sobre fotografia com celular. Eu quero transformar a fotografia em algo simples e acessível para o máximo de pessoas possível. Então é por isso que eu tento sempre passar tutoriais e dicas usando o celular, que é uma coisa que todo mundo ou quase todo mundo tem. Mas, agora em 2021, eu também vou começar a trazer para vocês tutoriais mais avançados de fotografia usando câmeras dedicadas, dicas de edição avançadas no Photoshop, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer umas loucuras. Então, se tem uma coisa que não vai faltar aqui esse ano, é conteúdo bacana para vocês aqui. Então, se você gostou desse vídeo, curte aqui porque isso ajuda muito o canal a crescer, atingir mais pessoas e trazer informação para mais pessoas. E se esse tipo de conteúdo te interessa, assina o canal, porque assim você recebe os meus vídeos assim que eu postar. E hoje, nesse exato momento, dia 15 de fevereiro de 2021, o canal está com 910 inscritos. Eu tenho quase certeza que a gente consegue bater os 1000 assinantes antes do canal completar um ano. Então, se você está assistindo esse vídeo, mas não assina o canal, assina aí, porque se você está aqui é porque esse conteúdo te interessa. Então, clicando aqui no botão da inscrição, você vai estar se fazendo e me fazendo um favor, beleza? A gente se fala então no próximo. Falou!